E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Renato Luciano e esse é mais um vídeo do canal Cidadão do Reino. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa que eu percebi que tem sido dito muito nas redes sociais nesses últimos dias aí. Eu reparei que essa frase foi dita muitas vezes recentemente, que Deus ele odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Então nós vamos analisar nas escrituras se realmente é isso que a palavra de Deus diz. Então, para começar a meditação, eu vou ler um texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 7, do verso 11 ao 13, e diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. A gente não vê aqui nesse texto tanto amor assim aos pecadores, né? Nós vemos um Deus irado contra os pecadores, não contra o pecado. É até meio estranho dizer isso, que Deus ele odeia o pecado, mas ama o pecador, porque o pecado ele não é uma pessoa para ser odiado. Não teria como Deus odiar o pecado separado do homem, entende? Não tem como você separar as duas coisas. O pecado e o pecador, eles são um, eles estão unidos. O pecado ele só se faz pecado quando o transgressor comete. Um exemplo, vamos dizer que está tendo o julgamento de um assassino, o cara matou a mulher. Então o júri ele não vai punir e condenar o assassinato. Entende? Não tem como. O assassinato não é uma pessoa para ele ser punido ou para ser odiado. A lei ela vai derramar a punição sobre o assassino, aquele que cometeu o assassinato. E a mesma coisa a relação de Deus com o pecador. Deus não vai punir o pecado. Não tem como ele punir o pecado. Não tem como ele odiar o pecado. Ele odeia os pecadores, os seres humanos que transgridem a lei, que quebram os mandamentos. Então, o texto do Salmo 7 diz que Deus vai destruir os pecadores. Se eles não se arrependerem, o arco de Deus já está armado, já está na mira. O texto diz que esses pecadores já estão na mira de Deus para serem destruídos. Os pecadores, não o pecado. Juntamente, né? Eles estão juntos. Não tem... Então, essa frase ela já cai por terra primeiro por esse motivo. Não tem como separar o pecado do pecador. Os dois são uma única coisa. Eles estão interligados. E o segundo ponto é que essa frase ela poderia até ser corrigida, poderia até fazer algum sentido se ela fosse completada. Por quê? O que eu quero dizer? Deus realmente ele ama pecadores, mas não é todo tipo de pecador. Só tem um tipo de pecador que é amado por Deus. Quais são? Aqueles que se arrependem. Por quê que aqueles que se arrependem dos seus pecados? Estou aqui falando sobre o arrependimento genuíno. Não estou falando de remorso, não estou falando de peso na consciência, estou falando de arrependimento espiritual. Porque o arrependimento espiritual ele é concedido por Deus, por graça. O ser humano ele não tem, por conta da perversão natural que o homem tem no seu coração, é impossível que ele se arrependa dos seus pecados. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele é completamente incapaz de reconhecer a situação em que ele se encontra. Então, quer dizer, Deus tem que conceder esse arrependimento ao homem para que ele, se arrependendo, reconhecendo que ele não tem qualquer condição de se apresentar diante de Deus, que ele não tem qualquer condição de receber o favor de Deus, então ele vem aí, creia na obra salvadora de Jesus Cristo. Tenha fé em Cristo. Tenha fé na perfeita obediência de Jesus Cristo. Essa classe de pecadores aos quais foi concedido por graça a fé para crer em Cristo e o arrependimento dos seus próprios pecados,
essa classe de pecadores é transportada, é trasladada da morte para a luz. Eles saem desse estado de condenação que foi descrito aqui nesses versos que nós lemos no Salmo 7 e passa a ser considerado filho de Deus. Então ele sai de inimigo de Deus para filho de Deus em Cristo Jesus. Então a frase correta seria: Deus odeia pecadores, mas ama os pecadores que se arrependem. O Salmo 51, verso 17 diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Somente o coração quebrantado pela palavra de Deus, somente o coração que reconhece a sua condição de pecador é que vai entrar no gozo de Deus, que vai entrar na categoria de filho de Deus. Somente os pecadores que se arrependem, aqueles que vivem no pecado, aqueles que praticam o pecado livremente e que vivem uma vida de transgressão à lei de Deus, esses certamente serão destruídos. Mas a salvação vem através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem da cruz. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Eu espero que tenha ficado claro. E se tiver ficado alguma dúvida, façam os questionamentos nos comentários. A gente arredonda isso aí para ficar claro no entendimento de que essa frase que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, ela está fora das Escrituras. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês curtiram, cliquem em gostei, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Deus abençoe a todos, até mais. Tchau, tchau.